Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Lidere seus erros. Você sabia que há 3 tipos de pessoas que erram? As que não sabem e não perguntam, isso é arrogância. As que sabem e não ensinam, isso é egoísmo. E as que ensinam e não praticam, isto é hipocrisia. Como você lida com os seus erros? Você os assume com humildade ou sempre se justifica com, número 1, eu só errei por causa do fulano, ou seja, eu não tive culpa. Número 2, eu só errei porque errar é humano. E aí você complementa, atire a primeira pedra quem nunca errou. E agora é criar uma expressão, né? Quem nunca? Terceiro lugar, tem muita gente errando mais do que eu, comparando e justificando os seus erros com os erros dos outros. Isto prova que você está ruim. Quando você precisa comparar os seus erros com pessoas que estão piores do que você, isso merece atenção. Isto é curioso. Como você lida com os seus erros? Você reconhece seus erros ou precisa sempre que alguém fale ou insista com você sobre os seus erros? Você geralmente resiste e teima para só depois de um tempo os admitir? Como você lida com seus erros? Você pede perdão de verdade por aquilo que você faz de errado ou simplesmente solta um foi mal, desculpa aí, mas você não pede perdão de verdade? Não confunda remorso com arrependimento. Arrependimento é a tristeza por ter ofendido alguém, por ter magoado pessoas. Remorso é a tristeza por ter perdido algo. Ou seja, algumas vezes a pessoa pensa que se arrependeu dos seus erros, mas na verdade não se arrependeu. O que ela sente é a oportunidade que perdeu com aquilo que errou. Ela não se sente mal por ter traído a confiança de alguém, por ter entristecido alguém ou por ter machucado alguém. Como você lida com seus erros? Você desiste cada vez que erra ou tenta de novo e de novo e de novo? Eu amo biografias. E no meu livro Lidere-se, que é o mesmo título do tema deste programa, eu falo sobre Michael Jordan. Michael Jordan, eu falo isso no meu livro, ele disse que errou mais de 9.000 arremessos, perdeu quase 300 jogos e em 26 oportunidades que o seu técnico confiou nele para fazer o arremesso da vitória, sabe o que aconteceu? Ele errou. Jordan desistiu? Não. Ele persistiu e se tornou o maior jogador de basquete do mundo, reconhecido pela NBA. Quais os prejuízos de quem erra frequentemente? Quais os déficits de pessoas que erram com frequência? Com frequência. Quem erra frequentemente revela instabilidade. Este é o primeiro prejuízo. Pessoas que vivem repetindo os mesmos erros se mostram instáveis e geram insegurança nos outros. Quem erra frequentemente mostra imaturidade. Pessoas que erram com frequência são imaturas. Crianças podem errar sempre, adultos não. Devido ao impacto colateral que os erros de um adulto podem trazer para todas as áreas da sua vida. Quem erra frequentemente desperdiça grandes oportunidades. Há erros leves e reparáveis, porém há erros que são irreparáveis e fatais, custando caro para a profissão, para a saúde, para a família, para relacionamentos, ou seja, para toda a sua vida. Como parar de cometer os mesmos erros? Como que eu faço para não ficar repetindo os mesmos erros? Primeiro, aprendendo com o primeiro erro cometido. Tiago Brunet disse que erros se comete uma vez. A segunda vez
já se tornou uma decisão. Segundo, aprendendo com os erros dos outros. Devemos aprender com os erros alheios. Não viveremos o bastante para cometermos todos os erros para aprendermos com eles. Terceiro, quebrando ciclos geracionais malditos. Há maldições hereditárias que querem se repetir e nós precisamos quebrar tais maldições familiares, confessando os nossos erros e abandonando os nossos erros. Você não precisa errar nos mesmos erros que o seu pai, que o seu avô, que o seu bisavô e tataravô errou. Você pode quebrar esse ciclo. Quarto lugar, mudando o seu estilo de vida. Erros repetidos não são acidentais. São vícios que precisam parar de serem alimentados pelas carências. Quinto lugar, revendo o ciclo de amizades que você tem. Alguns erros repetidos são induzidos por amizades descompensadas, amizades que precisam ser controladas ou abandonadas. Quais os ganhos de quem acerta mais do que erra? O que uma pessoa que faz mais coisas certas do que erradas, o que ela ganha com isso? O filósofo grego Aristóteles disse que o erro acontece de vários modos, enquanto que ser correto é possível apenas de um modo. Ou seja, o que o pensador está dizendo é que o erro, o acerto, ele precisa ser pontual e cirúrgico. O acerto não aceita o quase. Quem acerta mais do que erra ganha tempo, não tendo que consertar as coisas. Grave o que eu vou dizer para você. Grave aí na sua mente, ou se você puder, anote num papel ou escreva na sua rede social. Quem acerta, não conserta. Quem é pontual nas suas escolhas, faz uma só vez, não tendo que fazer de novo. Dizem que uma pessoa relaxada, ela acaba tendo que fazer duas vezes. Quem acerta mais do que erra, ganha a confiança e credibilidade das pessoas. Essas duas coisas são conquistadas com mais acertos do que com erros. Confiança e credibilidade. Confiança e credibilidade. Não esqueça essas palavras. Quem acerta mais do que erra se torna perita no que faz, tornando-se melhor e, por conta disto, mais bem paga por aquilo que faz. Um mau profissional e um bom profissional têm o mesmo trabalho. A diferença é o resultado. A diferença é a recompensa. A diferença é o salário. Então, lidere os seus erros e os seus acertos. Lidere. Em Provérbios capítulo 12, versículo 26, o sábio Salomão disse que o justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios o faz errar. Muitas vezes, o que nos leva a cometermos erros é o ambiente onde estamos, o caminho que frequentamos e as pessoas com as quais nós convivemos. A maneira mais sábia de transformar erros em acertos é mudando de rota, é mudando de caminho, é voltando atrás. Jesus mandou perdoar 70 vezes 7, só que ele não nos mandou errar 490 vezes. É melhor que você precise perdoar do que você precise ter que pedir perdão o tempo todo por erros cometidos, não é verdade? Errar pode ser humano, mas embora esteja cada vez mais comum, errar não é normal. O normal é acertar. Errar é humano, mas quando a borracha se gasta mais do que o lápis, você está errando demais. Então lidere seus erros. Sabe por quê? Porque quem não se lidera se sabota.